aqui junto conosco, dentro dos estúdios da Rádio Tupã, duas convidadas, como eu falei no bloco anterior, as professoras, a Jaqueline Doris e a Nídia Costa, que estão aqui a nosso convite, né? Como eu falei ontem, nós reproduzimos uma matéria que o repórter da Rede Gaúcha Sat fez lá da Venezuela, tratando das dificuldades que ele teve lá e da necessidade que ele teve de deixar a Venezuela pela insegurança no trabalho. Ele foi detido, ele foi ameaçado, inclusive, ele disse que se prosseguisse fazendo esse trabalho lá de ser preso, e aí teve que sair de lá, né? A Venezuela tem tido muita divulgação na imprensa mundial há décadas, já há tempos, né? Como um país que está vivendo conflitos internos e dificuldades. Eu, alguns anos atrás, estive na Ilha da Margarita, que é uma ilha da Venezuela, mas isso o Chávez ainda era presidente, e fiquei bastante impressionado com o nível de acirramento entre classes, né, de pessoas com um clima de briga, digamos assim, de acirramento de classes entre as sociedades, e isso me deixou bastante preocupado naquela época, cerca de 10 anos atrás, e pelo que a gente tem de informações, me parece que isso ampliou ainda mais nos últimos tempos. Mas nós tivemos, depois de veicular aquela informação, a informação de que a Jaqueline e a Nídia estiveram na Venezuela. Eu estava conversando com elas aqui informalmente, antes de entrarmos no ar, né? A Nídia tem um irmão que é militar e que foi transferido para Boa Vista, e ela convidou a colega, a Jaque, para fazer essa visita a Roraima, lá dar um passeio, né? Depois de 30 e tantas horas para fazer o voo e chegar até lá, com escala em Brasília, né, e depois indo até Boa Vista, elas chegaram lá e passaram alguns dias, inclusive a virada de ano, lá em Boa Vista, Roraima. Quem sabe a gente fala um pouquinho de Boa Vista, só para começar a conversa. Começa com quem? Com a Jaqueline? No fim, não combinei com vocês. Com a Jaque? Bom dia, Jaque. Obrigado pela tua... Bom dia aos ouvintes. Pois é, a convite da minha amiga, a gente foi visitar o irmão dela, que está morando em Boa Vista. A gente foi no final do ano, passou a virada do ano lá, em Boa Vista. E aí a gente aproveitou fazer uns passeios por lá, juntamente com o irmão dela e a esposa dele. Foi assim um momento de muito conhecimento. A gente, com as viagens, a gente aprende muito. Boa Vista, eu achei assim uma cidade muito pacata, muito tranquila. A gente consegue caminhar à noite tranquilamente. A gente foi visitar vários lugares, praças, monumentos. E o pessoal de lá, ele tem uma maneira peculiar de viver. Eles passam assim, praticamente o dia todo fechados dentro de casa, porque eles acham muito quente lá. Apesar que a temperatura é praticamente essa que a gente está tendo aqui, né? Que a gente, para nós achamos tranquila a temperatura lá. Mas eles ficam fechados, a gente quase não vê pessoas pela rua. É assim, pouca gente. Talvez porque o ano inteiro é a mesma temperatura, né? Nós temos aquela questão que temos o inverno, que a gente sente o frio e tal, e aí o calor talvez não assuste tanto, mas eles é sempre, é permanente aquela temperatura. É permanente. Um período chove, outro chove mais, outro chove menos. Essa é a diferença. Isso. E eles têm dois rios menores dentro da cidade e um rio maior, que é o Rio Branco. Então ali tem as praias de água doce, né? Que são muito legais. Muito bom para a gente passar o dia. Tem os passeios de barco, que também são maravilhosos, que a gente fez. Então, assim, eu gostei muito. Legal. E você, Nídia, também gostou? Bom dia. Bom dia. A todos vocês. Assim, realmente o que a Jaque está falando foi maravilhoso. É uma nova experiência, são culturas diferentes, né? Pessoas diferentes. A tranquilidade na cidade é imensa. Nós, junto com meu irmão, que é o Claito, e a minha cunhada Fernanda, ele fez um roteiro de passeios para nós e a gente curtiu bastante, no caso Roraima, a virada, a Réveillon, nós passamos na orla do Rio Branco, foi legal. Maravilhoso, sabe? Realmente eles saíam de casa por causa de nós. Os dois estão em férias, ele é militar e ela é psicóloga, e eles estavam
em férias, então eles levavam nós para vários lugares, mas até saíam exatamente por causa de nós, porque eles também são acostumados a ficar em casa por ou causa... em casa ou no local de trabalho. Isso aí, por causa, no momento ele estava em casa por causa das férias, né? Mas eles não saem para a rua e a gente, conforme a Jaque falou, a gente não via pessoas na rua. Deixa eu ver. Muito bem. A gente esteve também, aproveitando o momento, a gente foi na posse do governador lá, do Antônio Denário. Assim, teve a solenidade em praça pública lá, teve a parte dentro da Assembleia Legislativa e teve a parte no Palácio. A gente teve lá, bem tranquilo, muito bonito. E a gente teve, assim, também oportunidade de ir em vários locais, em vários restaurantes. E eu, diferente da minha amiga Nídia, experimentei praticamente tudo que tinha lá. E comi a tal de damorida, que é de morrer quase. Porque a damorida é um prato feito numa panela de barro à base de peixes, principalmente do tambaqui e do dourado, e é feito com jambu, que é aquela planta que deixa assim, dá uma dormência na boca, né? E com pimenta. Mas assim, um pouquinho que tu experimenta já te arde, te desce ardendo. Mas a gente tem que tá passeando, tem que experimentar. Comi essa damorida, tomei cachaça de jambu, que também é de sair água dos olhos, muito assim. Experimentei, assim, a nossa alimentação, assim, a gente comia as comidas praticamente conhecidas aqui, mas eu sempre experimentei tudo que tinha de diferente. Muito peixe a gente comeu lá, mas os peixes principais que a gente tinha lá é o dourado e o tambaqui. Os mais comuns. Mais fácil encontrar, né? E a gente também tomou muito suco de frutas diferentes. Do cajá, da graviola, do cupuaçu, da pereba, do buriti, que são frutas que não são comuns aqui para nós. Você gostou? Eu gostei. Que legal. Eu gostei todos. Muito bom. Bom, teve uma experiência gastronômica também, né? Também. Eu vou ter que fazer um intervalo comercial e na volta vamos ouvir um pouquinho do que elas vivenciaram por um dia. Vocês estiveram por um dia na Venezuela, né? Foi um turno, na verdade, porque a gente ficou com medo, que a gente também, porque em função de todo esse clima, a gente sabia que a situação não tá para os turistas andarem passeando por lá assim, né? Porque eles têm uma resistência, né? Então, Deixa eu fazer um intervalo, vamos ampliar um pouco mais essa informação de como duas tupã-sertanenses vivenciaram umas horas que passaram na Venezuela e podem nos retratar um pouco do que elas lá sentiram. Eu vou a um rápido intervalo comercial, eu já retorno em nome de Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos, Farmácias Associadas em Tupã é Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Delta Sul, tudo pra gente curtir o melhor do verão, nada de entrada, pagamento só lá em abril. Tem lá, por exemplo, um aporador de grama, 1000 watts, por R$19,90 mensais, sem entrada, na Delta Sul, 31 graus de temperatura, um rápido intervalo, eu já retorno.